Bom, pessoal, vamos fazer alguns exemplos então de força de atrito. Acompanha comigo um modelo de livro R1, página 114, outro modelo de livro R1, página 203. Então, vamos ver aqui. Então, começando. R1. Um corpo de massa igual a 20 kg está apoiado sobre uma superfície horizontal, conforme representa na figura. Então, a figura que ele me deu é exatamente um caixote e ele também me desenhou uma força apontando nessa direção e sentido. E ele fala que uma força horizontal para a direita, que é essa daqui, que tem módulo igual a 80 newtons, então essa força vale 80 newtons, e é aplicada sobre o corpo, mas ele não se move. Ou seja, essa força não é forte o suficiente para fazer ele sair do lugar. Então, está sendo aplicada, mas ele ainda está parado. E ele quer saber qual é o módulo da força normal nesse caso. Bom, força normal só depende do peso desse corpo. Então, lembra que o peso dele aponta para baixo. A normal, por ação e reação, aponta para cima. Então, para calcular a força normal, ela vai ser exatamente igual à força peso. Só tem as duas aqui apontando uma para a outra. E para calcular a força peso, é massa vezes a gravidade. Onde a massa desse corpo é 20 kg, gravidade a gente sempre usa 10, então multiplica por 10, e isso é igual a 200 newtons. Então, força normal calculada. Pergunta do item B. Quais são a direção e o sentido e o módulo da força de atrito? Bom, a força de atrito, ela nesse caso vai se opor ao movimento. Se o movimento está tentando acontecer para cá, a força de atrito é porque está apontando para este outro lado. Então, represento aqui FAT, força de atrito. Então, direção e sentido, já coloquei. Agora ele quer também o módulo, ou seja, o valor numérico. Bom, se o corpo não está saindo do lugar, também eu vou por ação e reação. Vou usar a formulinha para calcular a força de atrito? Não, porque eu não tenho movimento. Então eu não consigo aplicar a fórmula. Eu vou na terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu estou aplicando a força para cá, de 80, mas o caixote não sai do lugar, é porque tem uma força desse lado que está anulando essa outra. E ação e reação, para cada força que você fizer, você vai ter uma reação de mesmo valor, só que intensidade, só que direção em sentidos opostos. E aí o que vai acontecer? Como o corpo está parado, isso tem que ser igual a isso. Então, por observação, eu deduzo que a força de atrito tem que ser igual à força F, que, consequentemente, ela vale 80 newtons. O atrito responde exatamente com a força que você faz. Ah, mas essa é a força de atrito máxima, que a partir de 81 ele vai andar? Não sei. Eu acredito que até que não. Só sei que até o momento de 80 ele não andou, né, de 0 até 80 que eu apliquei, e o corpo foi me respondendo tete a tete. Aplica 1, devolve 1. Aplica 80, devolve 80. Até chegar um momento em que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira do atrito. Mas aí não foi o caso. Então, finalizamos o R1. R2, na sequência. Então, o R2 ele fala assim, ó, em relação à questão anterior, aumentando gradativamente o módulo da força que puxa o corpo, observa-se que, ao atingir 120 newtons, o corpo está na iminência de se movimentar. Isto é, qualquer acréscimo que você adicionar aí ao valor da força, né, por menor que seja, colocará esse corpo em movimento. Então ele já deu aquela resposta que eu acabei sei lá, de me questionar. Certo? Qual é a maior força que eu poderia fazer antes de começar a entrar em movimento? Ele já falou que é 120. A partir de 120, ele vai sair do lugar. E aí ele pergunta no item A, qual é o módulo da força normal? Bom, força normal só depende do peso.
Então, não vai mudar, certo? Se o corpo está parado, se o corpo está em movimento, a força normal continua a mesma que a gente calculou no item anterior. Então, força normal é igual a força peso, e a gente já calculou, isso vale 200 newtons. Não muda. Pergunta do item B. Qual é o módulo da força de atrito estático máxima? É exatamente o valor que ele informou para a gente. Então, força de atrito estática, certo? Máxima, vai ser igual a 120 newtons, porque ele falou que qualquer coisa maior que isso, o corpo se desloca. E próxima pergunta. Qual é o valor do coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies de contato? Então, agora sim eu uso a formulinha. Força de atrito estático vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Essa força é o que ele me disse no exercício, vale 120. Coeficiente é o que ele pediu para eu calcular, coeficiente de atrito estático. E a normal é esse valor de 200. Quem está multiplicando o coeficiente passa para o outro lado dividindo, então fica 120 dividido por 200, corta esse zero com esse zero, 12 dividido por 20 vai ser 0,6. Então, o coeficiente é igual a 0,6. Lembrando que coeficiente de atrito estático ou cinético, tanto faz, não tem unidade, é só um número. Então, só deixa 0,6. Questão R3. Vamos fazer ele. E aí a gente encerra. R3 ele fala assim, ó. O corpo representado na figura abaixo, então qual é o corpo? De novo, um caixote e uma força aplicada para cá. Ele tem massa de 40 kg, então já me deu a massa, e será arrastado pelo pino horizontal, onde se apoia por essa força F, que é horizontal e variável, ou seja, essa força muda de acordo com o exercício. Ele fala que os coeficientes de atrito estático e cinético entre a superfície em contato são respectivamente, então ele me deu o coeficiente de atrito estático é 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é 0,5. O estático é sempre maior que o cinético, porque o estático, lembra que eu falei, ele é mais difícil colocar o corpo em movimento, então ele tem que ter maior resistência. A partir do momento que o corpo está em movimento, passa a predominar o atrito cinético, que é mais fácil empurrar o corpo quando ele já está indo. Então, vale sempre menos que o estático. Então, ele já deu os valores, mas só comparando eles. Aí, pergunta do item A. Qual é o valor da força de atrito estático máxima desse corpo? Então, para calcular a força de atrito estático máxima, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal do corpo. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,6. Normal do corpo vai ser exatamente igual à força-peso. Peso para baixo, normal para cima. Então, para calcular a força-peso, eu coloco massa vezes a gravidade. Então, M vezes G. 0,6. A massa, ele me diz que esse caixote pesa 40 kg e gravidade a gente sempre está usando 10. Força de atrito estático é igual 10 vezes 0,6 dá 6. 6 vezes 40, 240 newtons. Essa é a força de atrito estático. Calculado. Pergunta do item B. Para o corpo em movimento, qual é o valor da força de atrito cinético que atua sobre ele? Então, qual é a força que eu tenho que continuar fazendo para vencer sempre o atrito, uma vez que ele já está em movimento? Aí eu uso força de atrito cinética é igual ao coeficiente
cinético vezes a normal. Coeficiente cinético é 0,5. Então, substitui pelo valor dele. A normal não muda, seja o corpo parado, com atrito estático, atrito cinético. A normal é sempre a mesma coisa. E a gente calculou, ela é 40 vezes 10. Multiplica esse 10 vezes 0,5, dá 5. 5 vezes 4, 200 newton. Então, essa é a força de atrito cinético. Ela é um pouco menor do que a estática, porque é mais fácil empurrar o corpo já com ele andando. Pergunta do item C. Qual é o módulo da força F capaz de manter o corpo em movimento retilíneo uniforme? Ou seja, eu só preciso vencer a barreira do atrito, para ele continuar sempre com a mesma velocidade. Então, a força de atrito tem que ser exatamente igual à força F. E nesse caso, a força de atrito cinética, que é porque ele já está em movimento, como ela vale 200, então basta eu manter uma força F de 200, que o corpo continua indo sempre com a mesma velocidade sem ganhar aceleração, porque a força é sempre igual. Então, o que ele está perdendo eu já estou fornecendo e ele não aumenta nem diminui. Então, você precisa fazer uma força igual a 200 newtons. Então, essa é a resposta. Último exercício, item D, ele fala agora que para uma força de módulo de 300 newtons, então quando você aplicar uma força de 300 newtons, qual é o valor da força de atrito cinético? Olha, a força de atrito cinética só depende do coeficiente, que é sempre 0,5, e só depende da força normal, que a gente já calculou que é igual à força-peso. Então, não importa se você está fazendo uma força de 300, 200, 1000, certo? Ele só vai precisar de 200 para continuar se movimentando. Só que você está fazendo a mais. Se fizer a menos, ele não sai do lugar. Mas se você faz a mais, tudo bem, ele continua, certo? Indo para frente. E ainda, ó, ele só precisa, né? Ele só precisa de 200 newtons para vencer a força de atrito, que é o que está dificultando o movimento. Então, só 200 já cancela o atrito. Esse 100 a mais que está sobrando, porque você faz aqui a subtração, 300 menos 200 vai dar 100 newtons. Esse 100 que está sobrando, simplesmente vai virar aceleração. Por quê? Ele usa dos 300, 200 para vencer o atrito, e os demais 100 começa a fazer a formulinha física, meu amor, aonde agora ele começa a ganhar aceleração com essa força que está excedendo. Então ele não vai mais manter velocidade constante, ele vai começar a ganhar velocidade, porque está sobrando força. Então vira aceleração o que sobrar. Beleza? E é isso, então, os exercícios para vocês fazerem. Até a próxima.